Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Hoje nós vamos começar um assunto que muitas pessoas consideram chato, difícil, que é verbo, tá bom? Verbo. Primeira coisa que eu preciso dizer a vocês é que eu, particularmente, eu achei que o Instituto AOCP, ele cobra o assunto de maneira mais profunda do que mesmo a Banca Sebrasp, tá bom? Então, vocês sabem que não tem escolha, a gente sentar, né, prestar atenção e revisar bastante, tá? Então, vamos começar. Verbo. Em primeiro lugar, o que seria verbo? Verbo, a gente pode analisar da seguinte forma: nós temos o ponto de vista morfológico, nós temos o ponto de vista sintático e nós temos o ponto de vista semântico. A depender do contexto, né, se aquela palavra está no contexto morfológico, sintático ou semântico, o verbo ele designa coisas e situações diferentes, tá bom? Veja, do ponto de vista morfológico, verbo é aquela palavra passível de conjugação. É aquela palavra capaz de ser conjugada. Então, quando eu penso na palavra tubarão, veja, eu não tenho possibilidade de conjugar a palavra tubarão. Eu tubarão, tu tubaroas, ele tubaroa. Não faz sentido, né? Então, toda palavra que você consegue conjugar, ela é do ponto de vista morfológico um verbo, tá bom? Do ponto de vista sintático, verbo é aquela palavra que dá origem a uma oração. Oração, professora, sim. Nós veremos daqui a pouco o que é uma frase, o que é uma frase nominal, uma frase verbal. Essa frase verbal, ela também pode ser chamada de oração. Então, todas as frases são aquelas que têm sentido completo e pontuação. Então, digamos que aquela frase que tem sentido completo e pontuação, ela traz consigo um verbo. Veja, então ela já não é mais uma frase qualquer. Ela agora é chamada de frase verbal ou oração. Então, o verbo é aquela palavrinha que tem o poder de dar vida a uma oração, a uma frase verbal, tá bom? Dá origem a uma... Olha, não se preocupe, tá bom? Que a gente vai ver isso com muita calma. Dá origem a uma oração. E você vai lembrar que oração é frase verbal. E do ponto de vista semântico, o que é o ponto de vista semântico? O semântico trabalha a significação das palavras. Então, do ponto de vista semântico, o verbo é aquela palavra que expressa a letra tá feia porque o tablet tá em pé. Expressa ação, estado ou
fenômeno da natureza. Tudo bem? Pronto. Então, verbo, você precisa lembrar que, do ponto de vista morfológico, é aquela palavra que ela pode ser conjugada, né? Os verbos, do ponto de vista morfológico, eles terminam em ar, ir. Do ponto de vista sintático, é aquela palavrinha que ela vai dar origem a uma oração. Ela vai dar origem a uma frase verbal. E do ponto de vista semântico, são aquelas palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá bom? Pronto. Luciana, sendo bem prática, o que seria verbo? Verbo é aquela palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação: amar, correr, beber, pular, saltar, dançar, correr, beijar, abraçar, ler, estudar, caminhar. Estado, que expressa estado: estar, continuar, permanecer, viver, tornar. Ou fenômeno da natureza: chover, trovejar, relampejar, nevar, que mais? Anoitecer. Pronto. São palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. A primeira coisa que eu quero que você lembre aqui: o verbo, ele é diferente de uma locução verbal. Locução verbal, sim. Preste atenção aqui. O verbo, gente, verbo é aquela palavrinha que ela expressa por meio de uma palavra a ação, o estado ou o fenômeno da natureza, tá bom? Uma palavra só. Então, quando eu tenho só uma palavra, eu corro todo dia, eu como todo dia, eu abraço todo dia, eu beijo todo dia, tá? São exemplos. Então, quando eu digo eu beijo, eu corro, eu amo, eu abraço, eu trabalho. Quando eu expresso ações por meio de uma palavra, preste atenção, essa palavrinha, ela é chamada de verbo. Luciana, que besteira é? Sim. Calma. E o verbo é diferente da locução verbal. Locução verbal, sim. Lembra que eu já falei a você que todas as vezes em que nós tivermos mais de uma palavra com valor de alguma coisa, ela vai se chamar de locução. Veja, eu tenho a palavra anjo. Anjo é um substantivo. Mas quando eu tenho a expressão anjo da guarda, é um anjo também, concorda? Só que veja, não é mais só uma palavra. Eu agora me utilizei de 3. Anjo da guarda. Anjo da guarda. Eu me utilizei de 3 palavrinhas. Então, substantivo é quando eu tenho uma. Locução é quando eu tenho 2 ou mais palavrinhas. Tá bom? Então, veja, quando eu digo anjo da guarda, você concorda que esse anjo da guarda tem valor de substantivo? Concorda. Então, esse anjo da guarda é uma locução substantiva. Olha que interessante, não é? Eu tenho a palavra guarda noturno. Guarda noturno, eu utilizo 2 palavras. Mas veja que tem o valor de só uma, é o guarda. Né? O guardinha que a gente conhece que faz inhom, inhom, inhom. Pronto, aquele guarda noturno é uma locução substantiva, porque eu utilizei 2 palavras. A mesma coisa acontece com o verbo. Quando eu digo assim, eu corri ontem. Olha, gente, tá horrível para escrever dessa forma. Eu vou apagar a minha imagem e vou deitar o tablet porque fica melhor para escrever, tá bom?
Então, veja. Quando eu digo assim, deixa-me apagar aqui esse exemplo. Quando eu digo assim, eu corro todo dia. Olha, gente, eu tenho aqui o sujeito, que eu vou já explicar. E eu só tenho uma ação, só uma palavra que expressa a ação, que é a ação de correr. Você tá vendo que eu só tenho uma palavra? Então, aqui, ó, eu tenho um verbo. Agora, eu digo assim, eu tinha corrido ontem. Olha, eu tinha corrido ontem. Veja, eu tenho o mesmo sujeito. Agora, perceba que eu não tenho mais só um verbo. Eu tenho dois verbos aí. Eu tenho o verbo ter e eu tenho o verbo correr. Concorda? Ah, professora, então no caso eu tenho dois verbos? Não. Aqui nesse caso você tem uma locução verbal. A banca Sebrasp, ela chama de perífrase verbal ou só perífrase, Sebrasp. Tá bom? Então, veja. Quando eu tenho a locução verbal, a gente não contabiliza como se fossem dois verbos, tá bom? A gente contabiliza como se ele tivesse valor de apenas um. Então, eu tenho a locução verbal, que é contado como se fosse um verbo. Por que, gente, a gente utiliza essa questão da locução verbal? Porque você quer tornar a sua mensagem mais clara. Você quer estender um pouco mais a sua mensagem para você dar maiores detalhes. Então, nesse caso, a gente tem a locução verbal. Quando eu digo assim, eu, espero que você esteja entendendo. Eu tinha corrido ontem. Olha aqui. Eu tinha corrido ontem. A gente sempre vai ter dois tipos de verbos na locução verbal. A gente tem o verbo auxiliar e nós temos o verbo principal. Luciana, como assim verbo auxiliar e verbo principal? Analise esses dois verbos aí. Qual que você acha que tem uma maior carga semântica, uma maior significação? É o verbo ter ou é o verbo correr? Se eu só digo assim, eu tinha ontem, ele é mais fácil de entender do que eu corri ontem? Não, né, gente? Então, é mais fácil, você entende melhor a mensagem quando eu digo eu corri ontem. Então, veja que esse verbo aqui, ele tem uma natureza principal, porque ele tem uma maior carga semântica. Esse aqui, ele está acompanhando o verbo principal só para auxiliar, né, nesses detalhes desse verbo. Então, por isso que a gente chama de verbo auxiliar. Aí, veja aqui. Sempre a gente vai ter um verbo auxiliar e um verbo principal. Qual é o comportamento que a gente tem que ter diante de uma locução verbal? O verbo auxiliar, ele sempre vai vir antes. O verbo principal, ele sempre vai vir depois. Esse verbo auxiliar, ele vai ser conjugado de acordo com o sujeito. E esse verbo principal aqui sempre estará nas formas nominais do verbo. Você não quer forma nominal? Infinitivo
gerúndio e particípio. Tenha calma, tá bom? Que a gente vai olhar esse assunto parte por parte, tá bom? Não precisa você se preocupar. Eu não sei o que é um infinitivo, eu não sei o que é um gerúndio, eu não sei o... Calma. Calma que a gente vai ver nos mínimos detalhes. Eu quero que aqui você entenda que só um verbo vai concordar com o sujeito a que se refere, que é o verbo auxiliar. E o corrido, ele vai ficar sempre no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. O que é infinitivo? É o nome do verbo. É aquele verbo que termina em ar, e ir. Qual é o nome desse verbo aqui, correr? Corrido. Correr, certo? O que é gerúndio? É quando o verbo ele vai terminar em NDO, cantando, dançando, pulando, bebendo, sorrindo, chorando, animando, sempre vai terminar em NDO. E particípio geralmente termina em, se for verbo regular, termina em ado ou ido. E se for verbo irregular, termina em to ou só. Cantado, pulado, sumido, bebido, exortado, louvado, feito, impresso, aceso. Tá bom? Calma que a gente vai ver isso com muita paciência, tá bom? Então, veja, a gente precisa entender que o verbo, eu vou encontrá-lo numa forma única, só uma palavrinha. A locução verbal, eu vou encontrá-la na forma de 2 ou até mais palavrinhas, tá? O mais comum é a gente encontrar a locução verbal com 2 palavrinhas, tá certo? Então, não esqueça isso, porque a locução verbal, ela tem valor de apenas um verbo. A gente vai estudar um pouco mais lá na frente os tempos compostos dos verbos. E aí, quando a gente estudar os tempos verbais, nós vamos entender que essa locução verbal, ela pode ser transformada em apenas uma palavra. Quando eu digo eu tinha corrido ontem, significa tinha corrido, eu correra. Tá? Só que também não se preocupe que a gente vai ver isso com muita calma, tá bom? Então, feita a diferença entre verbo e locução verbal, eu quero que a gente olhe para cá, preste bastante atenção, porque agora a gente vai ver a estrutura do verbo. Veja, eu tenho a palavra correrei, eu correrei. Correrei, gente, vem de que verbo? Do verbo correr, certo? Pronto. Então, eu quero que você olhe aqui para mim e você me diga qual é o radical do verbo correr. Professora, não sei o que é radical. O radical, gente, é aquela parte da palavrinha, de qualquer palavra, que ela não se modifica. Você consegue formar outras palavras a partir dela, só que aquela parte, ela vai permanecer imutável. Então, correrei vem do verbo correr. Que outras palavras eu posso formar a partir de correr? Corro, eu corro. Corrida, corra, corre, certo? Pronto. Eu consegui formar corre, corro, corrida, corra, correrei. Quando você olha para essas palavras aí, qual foi a única parte que ela permaneceu imutável, de forma inalterável? Veja, você concorda comigo que até o segundo R, olha, a partir do segundo R, eu já mudei, olha.
Concorda que é até o R? Pronto. Então, essa parte aí que se manteve inalterável é o meu radical. Radical é a parte da palavra que não muda. Então, aqui no caso, a gente tem corre. A gente vai ver que o nosso verbo, ele também tem uma outra parte, que é chamada de vogal temática. O que é a vogal temática? A vogal temática é aquela letrinha, né? No caso, obviamente, se diz vogal, é aquela vogal que ela vai se unir ao radical da palavra. Ah, Luciana, entendi. Mas quando o verbo ele tá conjugado assim, olha, eu corro, ele corre, que eu corra. Como é que eu vou fazer para encontrar a vogal? Porque aqui, olha, mudou, aqui é O, aqui é E, aqui é A. Sempre vai mudar? Não. O que a gente vai fazer é o seguinte: você vai jogar o verbo para o infinitivo. O que é verbo no infinitivo? Lembra que eu disse a você que verbo no infinitivo é quando ele vai terminar em ar, ir? Lembra? Pronto. Então, você vai jogar o seu verbo para o infinitivo e vai olhar qual é a palavra a letrinha que está se unindo ao radical. Então, veja. Corra. Qual é o infinitivo de corra? Não é correr? Pronto. Eu entendi que essa parte aqui é o radical. E qual foi a vogal que se uniu ao radical? É. Perfeito. Então, a vogal temática é. Você só não pode esquecer que você precisa jogar o verbo para o infinitivo, ou seja, o nome do verbo, para poder você encontrar a vogal temática de forma correta. Veja aí a palavra amei. Veja aí o verbo amei. Qual seria a vogal temática de amei? Olha, eu tenho amei. Primeira coisa que eu faço é localizar o meu radical. Veja, de amei eu posso escrever amo, amava, amaria. Concorda? Qual foi a parte que se manteve imutável nessas três palavrinhas aqui? Concorda que foi o AM? Pronto. Opa, AM. Só AM. Então, o AM aqui no caso, gente, é o meu radical. Por quê? Porque é aquela parte que se mantém imutável, né? Por mais que eu crie novas palavras, mas ela se mantém imutável. Então, veja, eu achei o meu radical e para eu encontrar a vogal temática de amei, o que é que eu preciso fazer? Eu jogo o verbo para o infinitivo. Eu tenho amei. Qual é o nome desse verbo amei? Concorda que vem do verbo amar? Pronto. Então, eu jogo o verbo para o infinitivo e aí eu vou olhar qual é a letrinha que está se juntando ao radical. Aqui no caso é A. Pronto, gente. Feito. Eu já encontrei a minha vogal temática. Você achou difícil? Achou complicado? Não, né? Pronto. Então, você já entendeu o que é radical, o que é vogal temática, e agora você vai entender o que é tema. O tema, gente, nada mais é do que radical mais vogal temática. Ah, eu vou unir esses dois, Luciana, aqui, que a gente acabou de identificar? Sim, você vai unir o radical, que você sabe identificar, e você vai unir a sua vogal temática. No caso de correrei, o radical é cor, e a vogal temática é, que no caso dá corre. Corre, no caso, é o meu tema. Ok? Pronto. E agora, eu vou mostrar a você
As desinências. Nós temos 2 tipos de desinências, tá? Nós temos a desinência. Deixa eu mudar aqui Não, verde mesmo. Nós temos a desinência número pessoal. E nós temos a desinência modo temporal. O que seria a desinência número pessoal? Gente, a desinência número pessoal é aquela que vai me dar a informação do número, né, da conjugação verbal, tá no singular ou tá no plural, e da pessoa que está conjugando o verbo, se está na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural, tá bom? Então, aqui, olha, varia de pessoa para pessoa. E eu identifico singular e plural. Tá bom? Já a desinência modo temporal, gente, eu vou identificar o modo que o verbo está sendo conjugado e eu vou também identificar o tempo verbal. Tá certo? Então, vamos olhar aqui como é que a gente faz para identificar. Sempre, 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 você vai encontrar a desinência modo temporal. E, por fim, você vai encontrar a desinência número pessoal. Preste atenção aqui, ó. Quando eu conjugo o verbo, deixa-me ver aqui, calma que você vai aprender ainda, tá bom? A conjugar isso aqui, ou relembrar, né? Pretérito imperfeito do modo. A gente vai já aprender isso aqui, tá bom? Do modo indicativo. Veja. Ficaria assim. Eu amava. Amavas. Ele amava. Nós amávamos. Vós amáveis. Eles amavam. Pronto. Verbo amar no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, veja aqui. A desinência modo temporal, ela sempre vai se repetir. E vem depois do tema. Ah, entendi, Luciana. Aqui é o meu radical, aqui é a minha vogal temática e aqui é o meu tema. Exatamente, exatamente. Agora, olha aí. Olha esses 6 verbos aí, né? Nessas 6 pessoas, conjugado com essas 6 pessoas. O que é que vem depois do tema que se repete em todas as palavras? Deixa eu mudar aqui a cor. Olha, você tá vendo que eu tenho vá, 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 vá. Eita, aí não é vá, é vé, calma. Vé e vá. Você concorda que a parte que se repetiu depois do meu tema foi o vá? E você percebe que ele se repetiu em todas as pessoas?
Entendo, Luciana. Então, aqui, gente, é a minha desinência modo temporal. Luciana, mas e aqui? Aqui eu sei que eu tenho vá, 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 vá. Aqui eu tenho vé e aqui eu tenho vá. Tá, eu preciso fazer uma explicação a respeito disso. Gente, na nossa língua portuguesa, nós temos um fenômeno chamado de alomorfia. Alomorfia, eu estou precisando de minha água e eu deixei lá fora. Nós temos um fenômeno na língua portuguesa chamado de alomorfia. O que é alomorfia? É quando nós temos a troca de letras e de fonemas por outros, sem que isso implique na significação da palavra. Então, veja, a nossa língua portuguesa ela é muito fonética. Ela se preocupa muito com a fonética das palavras, com o som das palavras. E visando a essa situação, o que é que acontece? Existe o fenômeno da alomorfia, que é justamente para mudar alguns fonemas na nossa língua portuguesa, para não causar esse som estranho, tá certo? Então, veja, aqui nós temos esse fenômeno da alomorfia justamente na segunda pessoa do plural. Geralmente acontece nas segundas pessoas, singular e plural, mas você pode encontrar em outras pessoas também, tá bom? Então, aqui na segunda pessoa do plural, ó, eu tenho primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Então, geralmente, as letras alomorfes, elas acontecem com mais frequência nas segundas pessoas, tá bom? E aí é o que aconteceu justamente nessa segunda pessoa do plural. Mas isso não implica na significação na alteração da significação da palavra, tá bom? Isso foi só por uma questão fonética. Ia ficar muito estranho se nós pronunciássemos. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amávais, eles amavam. Então, por conta desse problema na pronúncia, criou-se a alomorfia, tá bom? Então, veja, essa primeira parte que se repete depois do tema é a desinência modo temporal. Aí eu sei informar você que tudo isso que está circulado implica que o verbo está conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo. Entendi, Luciana. E essa outra desinência aqui, número, essa daqui, número pessoal. Como é que eu faço para localizar? É tudo que sobrar depois da desinência modo temporal. Então, veja que aqui, ó, tá vendo que não sobrou nada? Então, aqui eu não tenho desinência número pessoal. Você tá vendo que sobrou um S aqui? É a desinência número pessoal. Você tá vendo que aqui não sobrou nada depois da desinência modo temporal? Então, a minha desinência número pessoal tá zerada. Você tá vendo que aqui, ó, sobrou o MOS, é a minha desinência número pessoal. Aqui sobrou o IS, desinência número pessoal. E aqui sobrou o M, desinência número pessoal. Veja se você conseguiu compreender. Você quer que eu faça um outro exemplo? Deixe-me conjugar aqui outro bem rapidinho. Eu correra, tu correras, ele correra. Nós correramos, vós correreis, eles correram.
Veja se você consegue localizar a desinência modo temporal. Pause o vídeo e tente localizar a desinência modo temporal. A desinência modo temporal é toda aquela parte que se repete, ou seja, que está igual e que vem depois do tema. Lembre-se do fenômeno chamado alomorfia. E a desinência número pessoal é tudo que sobra depois da desinência modo temporal. Pause o vídeo e tente localizar. Posso? Pronto. Eu vou só grifar. Eu vou grifar e vou só esperar você pular aí, tá? Dizendo que você acertou tudo. Você já respondeu? Espero que sim. Então, veja. Qual é a desinência, modo temporal desse verbo que eu acabei de conjugar? Veja, eu sei que aqui nós já temos o tema, que é o quê? O cor mais o e, certo? Radical mais vogal temática. Tudo que sobra que se repete em todas as pessoas é a minha desinência modo temporal. Então, desinência modo temporal, 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 desinência modo temporal. Ah, Luciana, no voz está errado, está diferente. É o fenômeno da alomorfia. Ó, alomorfia, tá bom? Alomorfia. Lembre-se, altera o som, mas não altera a sua significação, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui, ó, não tem desinência número pessoal. Aqui, desinência número pessoal. Aqui, não tem desinência número pessoal. Desinência número pessoal. Desinência número pessoal e desinência número pessoal. Você conseguiu compreender? Achou difícil? Não, né? Pronto. Então, veja. Olha, gente. Pause o vídeo, tá bom? Verbo é muita coisa. E eu quero que você veja o assunto com muita calma e com muita paciência, principalmente se você vai fazer Instituto AOCP. Por quê? Porque a banca, ela cobra e ela cobra de uma forma bem complexa, tá bom? E outra coisa, não adianta só você saber conjugar os verbos, porque a banca, ela tem interesse em saber se você sabe exatamente o que cada modo e o que cada tempo designa, tá bom? Então, agora, eu quero que você olhe, porque a gente vai analisar a flexão desses verbos, tá bom? Flexão dos verbos. A gente viu que substantivo, ele pode se flexionar em gênero e número. A gente viu que o artigo pode se flexionar em gênero e número. A gente viu que o adjetivo pode se flexionar em gênero, número e grau. A gente viu que pronome se flexiona em gênero e número. Você lembra? Pronto. E o verbo? Como é que o verbo ele se flexiona? Olha, gente, o verbo ele vai sofrer 5 tipos de flexão. Poxa, Luciana, tudo isso? Sim. O verbo, ele vai se flexionar em modo, ele vai se flexionar em tempo, ele vai se flexionar em número, ele vai se flexionar em pessoa e ele ainda vai se flexionar em voz.
São as 5 flexões do verbo. Eu tenho que aprender todas exatamente. Você tem que aprender exatamente tudo. E a primeira flexão que a gente vai aprender agora são os modos verbais, tá bom? Então, veja. Na língua portuguesa, nós temos 3 modos verbais. Quais são esses modos? Nós temos o modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo e nós temos o modo imperativo. Você precisa entender o que cada um significa, tá bom? Olha, o modo indicativo, ele indica certeza. Ele indica que algo é real. Ou seja, indica certeza. Você precisa lembrar dessa palavra. Quando o verbo ele está conjugado no modo indicativo, é porque aquela ação aconteceu, aquela ação acontece, ou ela vai acontecer com toda certeza. Já o modo subjuntivo, gente, vai indicar uma possibilidade, ou seja, incerteza. Tá bom? Veja que o indicativo é exatamente o antônimo, o contrário do modo subjuntivo. Enquanto o indicativo ele expressa certeza, o subjuntivo indica possibilidade, indica uma incerteza, tá bom? E o modo imperativo, o que é que ele indica? O modo imperativo, ele vai indicar um pedido, ordem, sugestão, conselho. Veja, preste atenção. O modo indicativo indica certeza. A ação aconteceu, acontece ou vai acontecer com toda certeza. O modo subjuntivo é justamente o contrário. Indica uma possibilidade, indica uma incerteza. Não há certeza quando você conjuga o verbo nesse modo. E nós temos o modo imperativo, que o modo imperativo é aquele que indica uma ordem, um pedido, conselho, sugestão, tá bom? Pronto. Aí, veja. Aqui no modo indicativo, nós vamos encontrar 6 tempos verbais. Aqui no subjuntivo, a gente vai encontrar 3 tempos verbais. E aqui no imperativo, a gente vai encontrar o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá bom? Luciana, então eles se misturam? Sim, exatamente. A gente vai ver que existe o pretérito imperfeito. Eu tenho o pretérito imperfeito no modo indicativo e a gente tem o pretérito imperfeito no modo subjuntivo. E o nome do tempo é o mesmo, mas a depender do modo que você está conjugando, ele indica situações diferentes. O modo indicativo tem muito a ver com a situação, gente, do contexto em que você está falando.
Se você está falando em um contexto de certeza, você vai se utilizar de um dos 6 tempos do modo indicativo. Se você está falando em um contexto de possibilidade, de incerteza, então você vai se utilizar de um dos 3 tempos do modo subjuntivo. E quando você quer fazer um pedido, uma ordem, sugestão, um conselho, se for uma ação afirmativa, né, um pedido afirmativo, um pedido de ordem ou algo de sugestão, de conselho, dando uma ordem positiva, você vai conjugar o verbo no imperativo afirmativo. E se você vai fazer um pedido negativo, dar uma ordem negativa, uma sugestão negativa, um conselho negativo, no sentido de ação negativa, você vai utilizar o imperativo negativo, tá bom? Então, agora eu preciso que você entenda exatamente o que cada modo quer dizer. O modo indicativo indica certeza. O modo subjuntivo indica possibilidade. E o modo imperativo, ele indica o quê? Pedido, ordem, sugestão, conselho. Exatamente isso. E agora, você está preparado para a gente conjugar? Então, vamos começar a conjugar os verbos, tá bom?